E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos gravar um videozinho curto aqui, porque a gente vai começar a entrar num tópico depois, falar sobre entalpia e energia interna, e esses tópicos são importantes de pelo menos saber o que que é, o que que são essas propriedades, né? A gente não discutiu elas muito bem, mas a gente falou na parte de uso de tabelas sobre essas duas aqui, ó, tanto a energia interna quanto a entalpia. Tem essa aqui também, mas eu vou deixar ela para depois que a gente falar da primeira lei, sabe? A gente já falou da entropia, né? Tem uma aula sobre entropia, eu falei, olha, que isso aqui é entropia e tal, mas a gente vai botar ela em equações mesmo e começar a usar os valores de tabela só depois que a gente falar da primeira lei, que daí a gente entra na segunda lei e fala sobre isso. O que esses outros termos aqui nos dizem? Né? O volume a gente já viu bastante sobre ele, o volume específico aqui a gente já falou, mas o que quer dizer essa energia interna, essa entalpia? Bom, essas duas propriedades elas estão relacionadas à energia. Para a gente falar de entalpia, a gente precisa falar de energia interna, porque a entalpia nada mais é do que um ajuste algébrico ali, uma combinação algébrica de três outras propriedades, né, que é energia interna, pressão e volume específico. Para a gente falar de entalpia, então a gente precisa falar de energia interna. E para falar de energia interna, a gente teria que falar de energia total. Então fica um negócio meio assim, pô, preciso ir lá na primeira lei para falar disso aqui? Não, a gente já entendeu já nos conceitos, né, que energia é uma propriedade, a gente entende, consegue entender esse sentimento, essa sensação de que energia é uma propriedade. E a gente vai acabar falando de energia total quando a gente falar na próxima aula, né, que é a soma de todas as formas de energia que o sistema pode ter. A energia interna está mais relacionada a tudo que fica na energia, no sistema de energia depois que você tira todas as outras formas, sabe? Você vai pensar assim, olha, que eu tenho uma energia total do meu sistema, está associada à movimentação desse sistema, pode ter uma energia cinética, pode ter uma energia potencial de altura, pode ter uma energia química, pode ter uma energia molecular. Se você tira todas essas formas de energia, o que sobra é o que a gente chama de energia interna, que está diretamente relacionada muitas vezes à temperatura. A gente entende um pouco às vezes, né, meio que a sensação que a gente consegue tirar da energia interna é de certa forma associar ela com a temperatura, mas ela é uma forma macroscópica da gente enxergar algo que é microscópico, que é essa agitação das moléculas. As moléculas estão se agitando e essa agitação delas é justamente o que a gente chama de energia interna. E quando a gente quer falar da energia interna, a gente usa essa letra U. Normalmente, quase todos os livros que eu vi usam essa letra U. A gente também pode falar da energia interna específica, e aqui eu estou definindo ela errado. Olha só, para quem está vendo aí já os meus vídeos, já sabe que isso aqui na verdade não é U sobre V, é U sobre M. Aqui, ó, M, fecha o parênteses. Por que isso aqui? Porque sempre a gente tem uma propriedade que está na forma extensiva, que ela depende da extensão, seja o volume, seja a energia, seja entalpia, seja qualquer outra propriedade que a gente consegue avaliar pela extensão do domínio. Mas se a gente divide isso pela massa, a gente tem aquela propriedade na forma específica, que é justamente nessa unidade que a gente conhece aqui, em joules por quilograma, ou como está nas tabelas, a gente vê nas tabelas sempre está escrito em quilojoules, né? Quilojoules por quilograma. É mais comum usar quilojoules do que joules, tá? Para esse tipo de definição, porque já cai numa range de valores que é mais fácil de trabalhar, sabendo que os valores mesmo em kilojoules ainda são altos. Ela tem 3.192, ou seja, isso aqui está mais ou menos uns 3 megajoules, na verdade, por quilograma, né? Ou seja, é muita energia mesmo, assim, pensando em energia nesse sentido, né? E para a gente entender isso daqui, a gente precisa entender a vez que a gente vai acabar trabalhando muitas vezes com a forma específica. As equações, os modelos, tudo que a gente vai fazendo sempre trabalha com a forma específica. A gente precisa da massa, a gente joga a massa lá dentro e vê qual que é a propriedade na forma extensiva, tá? E a entalpia nada mais é do que isso aqui, ó. A entalpia é simplesmente eu somar a minha energia interna com a pressão vezes o volume. A pressão aqui está T maiúsculo, né? Mas isso aqui é pressão de P de pressão mesmo, tá? Pressão que eu tenho no meu sistema, ou seja, e eu já vi que pressão vezes volume, quem quiser ver nas aulas anteriores e gravadas, eu já vi que essa pressão vezes volume, ela está associada com o trabalho, né? Ou seja, isso daqui é uma forma de energia, na verdade, ó, isso daqui é uma forma de energia também. E isso daqui, a gente já sabe que o U é uma energia mesmo, então a entalpia, por definição, também é uma forma de energia. Por que a entalpia é tão importante assim? Porque a gente precisa da entalpia. A entalpia aqui também, novamente, definir da maneira errada. Ela está dividida pelo volume, não é sobre o volume, é sobre a massa, né?
ela também tem as mesmas unidades de energia interna, a gente espera que sejam as mesmas unidades de energia interna sempre, né, porque é uma unidade, como eu vou somar pacotes, né, eu somo o pacote de energia interna com o pacote de PIV, tem que dar um pacote em H que está na mesma unidade, somar as coisas tem que estar sempre na mesma unidade, tem que ter esse balanço aí esse balanço de unidades para ficar certinho. Então aqui eu sempre termino com essa unidade de joules por quilograma. E a entalpia, ela é uma propriedade que ela foi adotada como uma propriedade, mas por conveniência mesmo. Para a gente não ter que ficar buscando toda hora a energia interna, a pressão e o volume específico para ficar trabalhando com as unidades, né? A gente acaba usando muito a entalpia em diversos tipos de aplicações, principalmente quando tem sistemas do tipo aberto, ou seja, tem vazões mássicas. A gente vai ver ao longo do curso, isso vai ficar mais claro, porque a gente vai ver primeiro uma parte de sistemas fechados e depois vai ver a parte de sistemas abertos, aqueles que a gente também chama de volumes de controle. A gente vai ver que muitas das equações, elas deixam de usar a energia interna, né, e começam a usar a entalpia, porque a entalpia captura exatamente isso, né? Ela tem muito a ver com balanços no volume de controle, porque ela captura essa variação de energia interna, de pressão e de volume que ocorre muitas vezes em sistemas abertos, né, você tem esse processo de expansão, processo de compressão, que são modelados através de entalpia. Vocês vão ver isso aí que na hora que a gente chegar lá na equação da energia interna, vai ter um terminho na equação do balanço de energia no volume de controle. A gente vai pegar um termo lá que está no lado esquerdo e joga para o lado direito. Na hora que ele joga, fica lá exatamente o somatório da energia interna com pressão e volume. E a gente vai falar, pô, isso aqui é exatamente a entalpia. A entalpia aparece nesses termos. Quando a gente chega em exergia, mais para o final, também aparece da mesma forma. Aparece uma exergia de fluxo lá, que ela fala também da mesma forma para a gente modelar. Ela não é mais modelada da forma como sistemas, onde a gente tem a energia interna e a pressão. A gente passa a ter a pressão e o volume, a gente passa a ter agora a variação de entalpia. Ou seja, toda vez que a gente trabalha com fluxos, né, vazões mássicas, com volumes abertos, volumes de controle, sempre aparece a entalpia de alguma forma. E em caso de sistemas abertos com bombas, está falado aqui, eu só estou descrevendo aqui, foi adotada por conveniência. Em caso de sistemas abertos com bombas, turbinas, mesmo motores de combustão, combustão de motores a diesel, onde a gente tem processos que ali internamente, a combustão a Otto normalmente usa muito a energia interna, mas para diesel, exatamente como a gente tem um trechinho ali que é feito a pressão constante, acaba usando o quê? Entalpia novamente. Então a entalpia aparece muito nessas partes, sabe? E a entalpia de evaporação a gente viu, até botei isso aqui como um lembrete, mas na verdade a gente viu a parte de entalpia de evaporação no vídeo anterior, falando sobre o uso de tabelas, que ela aparece como uma característica, né? Tem uma diferença de entalpia está no final da evaporação, a entalpia no começo da evaporação, justamente em líquido saturado, vapor saturado, justamente a entalpia entre elas. A entalpia que você precisa dar a um sistema para que ele venha evaporar. É bem interessante esse lado também. E aqui está apenas uns exemplos visuais para vocês verem. Na próxima aula a gente vai pular um pouco à frente disso, porque é justamente usando a energia interna e entalpia que você tem que guardar o seguinte: o que é energia interna, o que é entalpia? São só formas de energia, são formas de energia que a gente tem. Uma a gente trabalha só com essa agitação das moléculas, na outra a gente trabalha também com as questões macroscópicas, né, com a questão de variação de volume, variação de pressão. Se eu não tiver variação de volume, eu penso nessa energia interna que vai ter só uma componente de essa minha energia ter só componente de energia interna, né? Senão minha energia conta também com essa variação de pressão e volume que vai ter essa característica da entalpia, tá? Guardem isso aí que vai ficar mais claro quando chegar em calores específicos na próxima aula.